Olá, tudo bem? Como prometido, está aqui esse vídeo onde eu falo detalhadamente como funciona a franquia Premia Pão. Neste vídeo ele vai ter provavelmente uns 30 minutos de duração, então se acomode bem aí na sua cadeira e se você não tiver tempo para assistir agora, salve este vídeo depois para quando você tiver com calma, você poder assistir esse vídeo, porque realmente eu vou te passar muita informação aqui que vai ser muito relevante para você poder tomar uma decisão, seja de adquirir uma franquia, a nossa franquia, ou não. Então vamos lá. Antes de falar um pouco sobre a Premia Pão, eu queria falar um pouco sobre mim. Eu sou Rafael Matos, como você já sabe, eu sou cofundador, presidente da rede de franquias Premia Pão. Nós somos a rede de franquias que mais cresceu no ano passado e ainda continuamos sendo a rede de franquias que mais cresce ainda este ano. E falando um pouco sobre mim, eu sou formado em administração com ênfase em marketing e empreendedorismo na Universidade de Lindenwood University, nos Estados Unidos. Voltei dos Estados Unidos para cá, abri um negócio lá fora, trouxe para cá como filial, acabei trabalhando, atuando nesse ramo, que era o ramo de assistência técnica de iPhone, por 6 meses. Acabei vendendo minha participação para o meu antigo sócio e voltei para morar aqui em Recife, onde eu sempre morei, onde eu fui criado, na verdade. E foi aqui onde eu ingressei na Ernst Young. Fiz o processo seletivo para entrar no setor de auditoria. É uma empresa global, uma das maiores empresas de auditoria, contabilidade e consultoria do mundo. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com as grandes multinacionais. Então eu auditei empresas como a Coca-Cola, a Burger King, a FedEx Brasil, grandes moinhos, usinas. Então eu tive esse contato muito próximo com essas grandes empresas e aprendi como elas funcionavam. Então eu fiquei muito entusiasmado com esse mundo corporativo. E além disso, eu já tinha uma bagagem muito grande de um negócio familiar que minha família ela possui, que é um negócio de rede de franquias de alimentação. Então, nós temos hoje 2 grandes marcas que já estão espalhadas no Brasil inteiro e que desde pequeno eu já era familiarizado com esse tipo de negócio, tanto de alimentação quanto do franchising, né? Aqui nessa rede nós temos há 14 anos consecutivos o selo de excelência da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Então lá foi uma grande escola para mim poder ter uma noção de como funcionava o franchising para poder formatar a Premia Pão. E falando agora sobre a Premia Pão, como foi que eu decidi fundar a Premia Pão, como foi que eu decidi criar, de onde surgiu a ideia, eu vou contar para você agora. Na época, isso foi há basicamente 3 anos atrás, eu estava trabalhando na Ernst ainda e eu não ganhava muito bem, mas minha esposa tinha acabado de ficar grávida, então eu precisava de uma segunda fonte de renda. E foi aí onde eu pesquisei no site da ABF sobre as micro franquias. E aí percebi que existiam opções de franquia, não daquelas grandes como a McDonald's, a Burger King, a Subway, que existe um custo muito elevado para você adquirir. Na época eu não tinha esse dinheiro para investir e procurei exatamente esse setor de micro franquias. Franquias a partir de 10 mil reais, 15 mil reais. E lá eu encontrei o segmento de publicidade em saquinho de pão. Fiquei completamente entusiasmado, achei uma ideia genial e comecei a estudar sobre o negócio. Foi aí onde eu decidi adquirir uma franquia de publicidade em saquinho de pão e trouxe aqui para Recife. Mas na época eu não tinha tempo suficiente para tocar sozinho. Então eu chamei um sócio para atuar comigo e hoje ele é meu sócio aqui dentro da Premia Pão e ele acabou entrando dentro do negócio e fizemos durante um tempo um trabalho de excelência aqui na cidade de Recife. Mas a nossa excelência, o nosso trabalho, o resultado que a gente teve foi 100% fruto da nossa dedicação, da nossa metodologia criada através dos nossos estudos de vendas, estudos de marketing e que a franqueadora não passava nenhum suporte por trás. E foi aí onde nós decidimos parar e entender o porquê nós estávamos ali dentro daquela estrutura de uma franqueadora que, na verdade, quando a gente começou a estudar legalmente, ela não poderia funcionar porque ela não tinha contrato de franquia, ela não emitia nenhuma COF, que é a circular de oferta de franquia, que é obrigatório desse setor, e também não cobrava royalties. E eu comecei a me questionar. Eu que conhecia bastante sobre o mercado de franchising, eu sabia que não tinha como a empresa franqueadora se sustentar sem os royalties. Os royalties são aquelas cobranças mensais que os franqueados têm que pagar à franqueadora para custear toda aquela economia de escala que uma franqueadora ela dá o suporte para o franqueado. Estrutura de contabilidade, de agência, de marketing, financeiro, toda a inteligência por trás, toda a parte de design, isso tudo ele é custeado com base nos royalties, onde os franqueados pagam a franqueadora.
E faz muito sentido dentro do mercado do franchising, porque isso funciona de uma forma onde existe uma economia de escala. Para o franqueado, ele paga uma parcela mínima do faturamento dele, e para a franqueadora, ela consegue cobrir todos aqueles custos que são envolvidos para dar o suporte realmente para entregar todo aquele serviço que é oferecido para os franqueados e que essa franquia na época não oferecia. Então, quando eu comecei a estudar a fundo aquela estrutura, eu percebi que era uma estrutura completamente fraudulenta, porque eles só sobreviviam através das novas entradas de outras franquias. Então eu comecei a pensar, caramba, isso significa que daqui a 6 meses eu vou adquirir essa franquia, como eu acabei de adquirir, mas daqui a 6 meses ela pode fechar, porque ela não vai ter como me prestar mais o serviço que ela me presta hoje, porque ele pode parar de vender franquias. E aí, como ele não vai ter receita gerada, ele não vai ter como sustentar aquele serviço que ele está passando para mim. E fez total sentido na minha cabeça. Então eu comecei a pensar junto com os meus sócios, o Pedro e o Diego, que acabou entrando depois, que faria muito sentido a gente unir essas duas forças. A força que a gente desenvolveu dentro das estratégias que a gente atuou aqui em Recife, vendendo a publicidade de saquinho de pão e dando muito certo nos pequenos negócios locais, aliado ao meu conhecimento do franchising dentro da empresa familiar que eu já trabalhava, que minha família já trabalha há mais de 15 anos dentro desse mercado. E foi aí onde a gente formatou a franquia Premia Pão. Não só pensando nisso, mas também pensando no grande diferencial que nós enxergamos dentro desse mercado. O mercado de publicidade de saquinho de pão, só para você ter uma noção, já existe há alguns anos no Brasil e foi fundado, foi uma ideia que uma pessoa de Curitiba trouxe da Espanha. Lá na Espanha existe um consumo muito grande de pão, e lá eles enxergaram a possibilidade daquele saquinho de pão, em vez de ser branco ou pardo, se transformar num veículo de mídia. E foi aí onde essa pessoa teve a ideia de trazer para o Brasil, e aqui foi disseminado a publicidade em saquinho de pão. Sendo que nós percebemos aqui, no toque mesmo, no tete-a-tete, junto com os consumidores do saquinho de pão, junto com os nossos anunciantes, que o saquinho de pão ele precisava de um estímulo a mais para aquele consumidor do pão poder ter um contato mais próximo com a mídia. E foi aí onde nós tivemos a grande ideia de ter premiações mensais no saquinho de pão, onde agora, a partir daquele momento, o consumidor do pão iria pegar o saquinho, encher de pães, ia levar para sua casa e lá ele ia ter acesso aos anúncios que eles estariam ali divulgando e também a concorrer a um prêmio mensal, um grande prêmio. E foi a partir dessa ideia que nós constituímos a Premia Pão. E essa foi a grande sacada do nosso negócio. E por conta disso, e claro, por conta de outros grandes fatores que também influenciaram o nosso posicionamento dentro desse mercado, que nós somos hoje o líder de mercado de publicidade em saquinho de pão, e não só dele, mas também de micro franquias. Mas esse mercado de micro franquias, esse mercado de publicidade em saquinho de pão, ele existe por conta do mercado de publicidade. O mercado publicitário é um mercado gigantesco. É um mercado que movimenta mais de bilhões aqui no Brasil e toda empresa precisa investir em publicidade e marketing, não é verdade? Se você for para qualquer empresa dentro do seu bairro, você vai ver aquele Disque Água, você vai ver aquela escola de línguas, pequenas e microempresas, todas elas já fazem algum tipo de publicidade, não é verdade? Ou já faz panfleto, ou eles imprimem cartão de visita, ou fazem imã de geladeira, e todos esses materiais geram custo. Na verdade, são investimentos de marketing para aquele negócio. E dentro da nossa estrutura, dentro da nossa inteligência, a gente tem um material que a gente passa para o nosso franqueado, onde a gente existe uma comparação de mídia, uma comparação do saquinho de pão junto com outras mídias. E faz total sentido financeiramente falando que o anunciante contrate a publicidade de saquinho de pão ao invés das outras mídias. Ou seja, esse é um tipo de produto que você vai oferecer para todos os negócios da sua região e que vai ser completamente acessível para cada um deles. Não só isso, eles já fazem algum tipo de publicidade. Então você não vai estar oferecendo um produto ou um serviço que eles não contratam, que eles não precisam. É completamente necessário o investimento em publicidade, o investimento em mídia para que a empresa ela se sustente a longo prazo. Então quando o empresário enxerga isso, ele consegue entender que você que está ali agora sendo franqueado da Premia Pão, oferecendo um serviço para ele vai entender que aquele serviço faz bem para ele e é bom. Então, esse é um tipo de produto que a gente vê na prática que os nossos franqueados têm muita facilidade de vender. Não é aquele produto que você vai empurrar a goela abaixo, que você vai fazer uma venda forçada porque aquela pessoa não precisa. Muito pelo contrário.
Então a Premia Pão, ela nasceu dessa forma, ela já nasceu de forma diferente e durante todos esses anos a gente fez com que ela se tornasse hoje uma marca muito consolidada. Nós temos uma garota propaganda que é uma global, então muita gente hoje reconhece a Premia Pão por conta da nossa garota propaganda e os anunciantes eles percebem junto à nossa marca que nós temos um produto diferenciado, completamente diferenciado do que outros produtos que eles são oferecidos por aí. Agora eu já falei sobre o mercado de publicidade, já falei sobre o mercado de publicidade em saquinho de pão e agora eu vou falar sobre a Premia Pão, a nossa franquia. Bom, para você se tornar um franqueado Premia Pão é muito simples. Primeiro você precisa saber se a sua região ela tem um potencial de comércio, um potencial econômico para você poder atuar. Nós dividimos 3 tipos de regiões dentro da nossa franquia. Nós dividimos as franquias em regiões de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes e de 300 mil habitantes. Mais adiante, vou falar para você os investimentos atrelados a cada uma desses setores, tá? Dessas segmentações que nós fizemos. Mas agora eu quero falar para você como funciona o passo a passo de você agora entrando dentro da nossa franquia, dentro da nossa estrutura. Então vamos lá. Você assumindo agora como franqueado Premia Pão ou franqueada Premia Pão, adquirindo nossa franquia, o primeiro trabalho que você vai fazer é ativar as padarias da sua região. Então é muito simples. Você vai identificar, você vai pegar um mapa, o Google Maps, você vai ver quantas padarias tem na sua região, aquelas que você já consome pão, ou outras que você já conhece, tá de passagem, você sabe que existe na sua região, e você vai fazer a abordagem simples, que é da seguinte forma. Seu João, que é o dono da padaria, eu gostaria de saber se você tem interesse em receber através de uma doação os nossos saquinhos de pão da Premia Pão. Nós temos um prêmio todo mês dentro dos nossos saquinhos que nós podemos oferecer para o seu cliente concorrer. Todos os clientes vão adorar porque é uma mídia, é um saquinho colorido, completamente informativo. Além de mídias, tem informações e tem a premiação e que você pode ter uma excelente redução de custos dentro da sua empresa, porque agora você não precisa mais comprar aqueles saquinhos brancos ou saquinhos pardos. Então existe aí em média uma economia de 400 a 500 reais para cada 2 milheiros que você vai dar nessa padaria. Então, a partir desse momento, você ativa os seus canais de distribuição, que são as padarias ou supermercados, ou qualquer ponto de venda que exija que exista a venda de pão, pode ser até conveniência de posto de gasolina, que também vende pão, e você ativa esses pontos. Você assina um contrato com eles, com um termo de distribuição simples, e esse contrato vai servir como garantia de distribuição para você apresentar para o seu anunciante. E nós temos um portfólio para você completar, para você com certeza se portar de forma profissional, para você fazer uma venda, para você chegar para esse anunciante e fazer uma apresentação, tá? Não se preocupa com relação a isso, porque nós te passamos todo esse material profissional dentro do seu kit mídia que você vai receber quando você contratar a franquia Premia Pão. Tá? Então, quando você tiver todos esses pontos ativados, você vai começar a fazer a abordagem da venda, de venda do seu produto. Então, existem 34 espaços dentro do saquinho de pão, nós chamamos desses espaços de módulos, que são espaços do tamanho de um cartão de visita. E esses espaços são espaços publicitários que você vai vender para qualquer negócio da sua região. Você pode vender de forma rateada, ou seja, vender 34 negócios, espaços para cada negócio diferente, ou você pode vender para um negócio 3 espaços, 4 espaços, 6 espaços ou até um saquinho inteiro para um negócio só. Essa é uma venda que nós chamamos de venda exclusiva, tiragem exclusiva. Tá? E o nosso papel como franqueadora, a partir desse momento, primeiramente, a gente vai treinar você, a gente vai te capacitar através da nossa plataforma de treinamento, a nossa universidade corporativa online, que você vai receber imediatamente após a sua aquisição da franquia. Então você vai passar por diversos treinamentos, você vai se capacitar antes de você fazer qualquer movimento, ok? Nós estamos sempre ao seu lado a cada movimento que você faz. Então quando você estiver nessa hora da venda, e você fizer uma venda do seu módulo ou do seu anúncio, a gente tem equipe de designer, de mais de 8 designers que estão ali todos os dias produzindo e desenvolvendo os anúncios gráficos que você e outros franqueados fazem. Então a gente tem essa estrutura que a gente faz por conta da franqueadora e quando o seu anúncio estiver pronto, você vai apresentar para o seu cliente e mostrar, olha, esse é o anúncio criado. Vamos aprovar? Quando você tiver todos os anúncios aprovados dentro da sua estrutura, do seu saquinho, dos 34 módulos, você vai mandar para a gente o pedido de produção. E nós produzimos 30 mil saquinhos na nossa gráfica lá em São Paulo. Esses saquinhos eles são enviados para você no seu endereço.
Ou seja, você não precisa de ter nenhum escritório, nenhuma loja, nenhum ponto comercial. Então isso tira todo o seu custo fixo, o seu head cost, te dá uma leveza para você atuar na sua franquia Premia Pão. É uma franquia completamente home-based, de alta lucratividade e baixo investimento, como você vai ver um pouco adiante agora no meu vídeo. Então é assim que funciona. É muito simples trabalhar na franquia Premia Pão. Nós já tivemos diversos franqueados de todos os estados do Brasil com muito sucesso. Acho que você já deve ter acompanhado diversos vídeos de cases de sucesso de franqueados nossos, explicando, passando os depoimentos de como funciona, de como eles fizeram para ter resultado na franquia Premia Pão. E é claro que vai depender muito de cada um. Então nós temos o perfil ideal de um franqueado nosso, que é um perfil de no mínimo 26 horas semanais para você trabalhar livre na franquia. Então se você tiver uma ocupação full time, você não adianta realmente trabalhar na franquia Premia Pão. Inclusive você vai ser negado na nossa entrevista, que nós temos uma entrevista também, um processo seletivo para você poder adquirir a franquia Premia Pão. Tá? Então, no são obrigados 26 horas semanais. Se você não tiver, você pode trazer um sócio para atuar na franquia com você, e aí sim você pode trabalhar na franquia Premia Pão. Tá? Além disso, nós também pedimos um perfil, exigimos um perfil empreendedor, um perfil de uma pessoa que tem disposição, que tem dedicação para assumir para o negócio, porque é um negócio que depende muito, muito, muito de você. O resultado que você tiver vai ser proporcional à dedicação e à energia que você investir para o negócio. Nós estamos aqui com todo o suporte para dar para vocês. Nós vamos mostrar o caminho de como fazer para ter sucesso, como nós tivemos sucesso e como outros franqueados, diversos, centenas de franqueados já tiveram sucesso dentro da nossa franquia. Então nós temos a fórmula, a receita do sucesso. Mas é você que vai cozinhar e que vai mexer o bolo para fazer com que ele tenha o resultado que você espera. Okay? Então, viu como é simples? A franquia Premia Pão é uma franquia que você trabalha de casa, você precisa de somente 26 horas semanais para trabalhar, você vai trabalhar com o serviço, ou seja, você não precisa trabalhar com aqueles tipos de negócio onde você tem produto, trabalha com estoque, que é perecível, que pode estragar e que você precisa de muito capital de giro. Na verdade, o único capital de giro que você precisa é o suficiente para você poder passar os primeiros dias de venda do seu negócio e gastar a sua gasolina, o seu telefone, até você poder faturar, tá? E nós ensinamos no treinamento como você faturar, vender e ter o seu dinheiro antecipado antes de você pagar pela produção dos 30 mil saquinhos que nós cobramos a você para você receber na sua casa, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os investimentos que nós temos dentro da nossa estrutura, tá? Como eu já falei, existem 3 tipos de franquia. Existe uma franquia de 100 mil habitantes, uma franquia de 200 mil habitantes e uma franquia de 300 mil habitantes, tá? A franquia de 100 mil habitantes é a franquia que hoje custa uma taxa de franquia de R$8 mil. A franquia de 200 mil habitantes custa R$12 mil e você pode ver aqui na tela ao lado, tá? E a franquia de 300 mil habitantes custa R$16 mil. Isso é uma taxa de franquia que você paga unicamente no início para você poder aderir e assumir todo o nosso know-how, tá? E esse know-how também contempla o kit de franquia que você vai receber digitalmente no seu e-mail, toda a plataforma corporativa que é a Premia Pão University, que a gente chama, através de um portal que você também vai receber usuário e senha, e o kit físico que você vai receber na sua casa. Esse kit físico é muito importante porque lá vai conter todos os exemplares de saquinho de pão que foram divulgados nos 4 cantos do Brasil. Então lá vai ter a prova real de que aquele negócio funciona. E quando você for apresentar um negócio para o seu prospect, para o seu cliente, você vai mostrar as mídias que já foram anunciadas nos 4 cantos do Brasil. Então vai ser muito mais fácil para você vender esse negócio. Além disso, você vai ter pasta, folder, cartão de visita, um material completo, profissional, para você poder tocar no dia seguinte a sua franquia. E o restante dos materiais que você vai receber, você também pode verificar dentro da apresentação comercial, no PDF que você recebeu no vídeo anterior. Tá? Além disso, nós temos um grande diferencial de mercado que nenhuma outra franquia tem, que é os 5 milheiros iniciais que você recebe, que é um milheiro de saquinhos institucionais, que vão servir para você fazer a divulgação da sua própria mídia dentro da sua região.
E como funcionam esses milheiros é o seguinte, a gente vai dar para você, dentro do seu kit de franquia inicial, 5.000 saquinhos que vão servir para você fazer a divulgação do seu negócio dentro da sua região. Então você vai pegar esses 5.000 saquinhos, vai distribuir em algumas padarias da sua cidade e lá vai conter o nosso anúncio, né? Ou seja, o anúncio da publicidade de saquinho de pão e um telefone que é um telefone comercial nosso da Premia Pão. E lá as pessoas vão entrar em contato conosco e nós vamos repassar para você aquele interessado em investir na mídia. Ou seja, a partir daquele momento, primeiro, você já engaja junto com as padarias, que você vai ter o contrato assinado, você já vai assinar o contrato com elas e dar alguns milheiros para eles, e você também já vai ter a prova viva de pessoas entrando em contato com você por conta que viram o saquinho de pão na sua região sendo inaugurado, ok? Então, esse é um diferencial de mercado que nenhuma franquia tem e nós acabamos de trazer para você como uma completa inovação. E esses saquinhos eles vão servir para você poder fazer o seu trabalho inicial e poder prospectar outros clientes, tá? Além disso, você vai pagar também uma taxa de royalties que você agora vai poder ver na tela novamente. Essa taxa de royalties é uma cobrança mensal que você vai pagar para nós a partir do momento que você adquirir a franquia. E como eu já expliquei, essa cobrança mensal ela existe porque nós temos toda uma estrutura de custo que nós temos que cobrir porque nós oferecemos nosso suporte de excelência para vocês, com toda a estrutura que você pode ver empresarial que nós temos, que nenhuma outra franquia possui uma estrutura como nós possuímos. Franquia neste segmento de publicidade de saquinho de pão e também no segmento de micro franquias. Inclusive, você é muito bem-vindo em conhecer toda a nossa estrutura corporativa, a nossa sede aqui em Recife. Você pode me conhecer, conhecer os meus sócios, conhecer todas as pessoas que trabalham conosco e também ver como a gente funciona aqui no dia a dia. E uma novidade que eu queria falar para você neste vídeo é a novidade do bônus da franquia Papelogo. Essa franquia Papelogo, ela trabalha com a comercialização de serviços de comunicação visual. Nós percebemos que existia muito uma necessidade do dia a dia dos nossos franqueados de vender para aqueles comércios locais um serviço diferenciado de comunicação visual profissional. Então, para levar na prática, para te mostrar na prática como isso funcionava, eu vou te explicar da seguinte forma. Diversos franqueados chegavam dentro do briefing deles que eles passavam para o nosso setor de criação, artes de logomarcas de empresas que não eram profissionais, às vezes até tiravam foto de um cartão de visitas que nós não conseguimos nem replicar dentro do anúncio que nós produzimos. E foi aí que surgiu a ideia de criar uma franquia à parte, vendendo um serviço à parte, que é um serviço de comunicação visual, de criação de logomarca. E essa franquia ela existe e ela tem um valor de R$4.000, mas ao comprar a franquia da Premia Pão hoje, por tempo limitado, você recebe essa franquia completamente gratuita. É basicamente comprar 2 franquias em uma. E aí, tá curtindo? Vai ficar melhor ainda. Antes de eu falar sobre a projeção de faturamento e a forma de ganho que você vai ter dentro da Premia Pão, eu queria reforçar para você que todo o nosso processo de suporte é guiado pela nossa equipe do início ao fim. Então nós estamos sempre lado a lado com você e alinhando as expectativas para saber desde o início o quanto você espera render dentro da Premia Pão e o quanto a gente espera que você renda e que tenha resultados como todos os nossos outros franqueados têm. E eu queria te pedir também para você entrar em contato com outros franqueados da nossa rede, para você ter uma referência externa, não só minha, que eu estou falando aqui agora da Premia Pão, mas também você ter uma referência de outros franqueados sobre como funciona a nossa estrutura e se a gente realmente entrega tudo aquilo que a gente promete dentro da nossa franquia. Então agora vamos para a projeção de faturamento da Premia Pão. Olhando aqui agora ao lado na tela, você vai ver que ao vender 34 módulos no saquinho, você tem um potencial de faturamento de mais de R$12.000. E como é que esse cálculo é feito, Rafael? É feito da seguinte forma. Nós sabemos, pelo nosso estudo de mercado, que cada módulo desse no saquinho de pão ele pode ser comercializado a R$500. Existem franqueados nossos que comercializam a R$550, R$600. Mas esse faturamento, essa projeção que está aqui ao lado na tela, ela é feita com base em módulos de R$380. Um desconto que nós sugerimos por conta realmente de fazer um cálculo médio. Então você vai ter aí, ao vender R$380 cada módulo, 34 módulos, um faturamento de R$12.000.
E dessa forma você consegue fazer com que o seu cliente pague através do cartão de crédito. Nós temos diversas maquinetas que são muito viáveis para você adquirir e que você recebe antecipadamente, como eu já disse. E com esse dinheiro antecipado, você vai pagar o seu único custo variável que você tem, que é o custo de produção, que é esse custo que você está vendo aqui ao lado na tela. Então esse é o único custo que você terá, além dos royalties mensais, que você está vendo aqui na tela por uma projeção de uma franquia de 100 mil habitantes, porque uma franquia de 100 mil habitantes, o royalties é diferente das demais franquias. E além disso, também tem um custo de frete, que vai variar de acordo com a sua cidade. Então, cidades dentro da Grande São Paulo, ela tem um custo de frete mínimo, por conta que a nossa gráfica fica lá, mas cidades em outras regiões tem um custo de frete mais ou menos esse aqui que você está vendo na tela, que é um custo médio que a gente levantou para entregar essa projeção de faturamento para você. Então, a rentabilidade da franquia Premia Pão por tiragem é essa aqui que você está vendo na tela. E aí você pode perguntar, Rafael, é possível que eu tenha esta rentabilidade todo mês? E vou te responder da seguinte forma. É sim, é muito possível. Existem diversos franqueados nossos que fazem mais de uma tiragem por mês, 2 ou 3 tiragens. Então vai depender 100% da energia e dedicação que você vai estar impondo para dentro do seu negócio, tá? Então se você tiver 26 horas semanais, que é o mínimo que a gente exige, você com certeza vai poder ter esse faturamento por mês, porque você vai fazer uma tiragem todo mês. Entendeu como funciona? É muito simples. Você pode ter esta rentabilidade porque você vai lidar com um serviço, a margem de lucro é muito alta e você não vai ter aquele custo que normalmente as empresas têm de mão de obra, de energia, de aluguel, você vai estar trabalhando de casa e por conta disso a tua margem de lucro é muito alta. Então, se você fizer os cálculos, o retorno de investimento da franquia Premia Pão é entre 2 ou 3 meses. Então, ao investir os seus 8 ou 16 mil reais na franquia, você consegue ter esse retorno muito rapidamente, ao contrário de franquias convencionais que só vão te dar o retorno em 24, 36 meses. Então é isso. Esse foi o vídeo completo da franquia Premia Pão. Quero te agradecer por você ter ficado aqui até o final, entendendo como funciona todo o nosso processo, todo esse passo a passo, mas eu ainda tenho certeza que você tem algumas dúvidas que você agora pode tirar diretamente com o nosso time de consultores comerciais da Premia Pão. Então você pode falar agora diretamente com eles através do WhatsApp, que vai estar aqui abaixo da tela, ou nos e-mails que agora eu vou começar a te mandar. Lá abaixo do e-mail vai ter exatamente o nome do seu consultor comercial e do telefone do WhatsApp dele, que fica mais fácil a gente ter essa conversa no WhatsApp, não é verdade? E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com eles. Eu queria te reforçar agora nesse momento o seguinte compromisso que nós temos com todos os nossos franqueados e fica aqui o meu compromisso formal com você também. A partir do momento que você entrar na franquia Premia Pão, nós vamos estar com todos os olhos focados para você, para que você entre na franquia e que você tenha todos os benefícios que você precisa ter, que você tenha todo o suporte que você precisa ter para você ter o resultado que você espera. Nós sabemos que investir em um negócio, como nós já investimos em diversos negócios, é uma decisão que é realmente uma decisão que tem que ser tomada com muito cuidado, com muito carinho. E não pode ser uma decisão também individual. É muito bom que você compartilhe essa decisão com seus amigos, com seus familiares, e que você tenha pessoas próximas de você te ajudando nesse teu processo de decisão, tá? E que você tenha a certeza que nós estamos aqui para te ajudar no que você precisar. Aqui na Premia Pão nós temos a seguinte crença: sucesso é uma decisão. E dessa forma eu queria encerrar o meu vídeo e te dizer que eu espero te encontrar do outro lado. Um grande abraço e até mais.